Juliana, pontos interessantes, né, até que você traz aqui para a gente, e até numa leitura, né, que olhando ali para os exemplos passados, acaba acontecendo muito nessas grandes crises as melhores oportunidades. Por isso acho que é muito importante também, acho que esse ponto que você traz, de não tomar talvez ali uma atitude muito precipitada, até porque o cenário, ele está incerto agora, mas ele tende a ter algum tipo de solução e de certa forma, aí você traz uma questão do perfil, eu acho que esse é um ponto importante também. A gente sabe que existe um pouco de diferença no perfil entre brasileiro e americano, investidores, né? Tem ali um conservadorismo talvez maior no perfil norte-americano. Queria que você compartilhasse um pouco, né, do que essa série, do que esses executivos trouxeram. Você fala da diversificação, a gente pensa aqui que os brasileiros começaram a diversificar esse portfólio para os Estados Unidos há pouco tempo. E aí vem uma crise como essa, pode ser a primeira, né, enfrentada neste cenário. Como que você acaba enxergando, né, essa diferença nesse perfil entre investidor brasileiro e investidor norte-americano? Uma coisa que é importante ressaltar é a questão do home bias. Todo mundo tem e foi algo que a gente conversou lá nessas entrevistas. O próprio americano tem o home bias de... O que é o home bias, né? Você tem aquele viés de investir no que você conhece, dentro de casa, dentro do seu país. O americano investe 75% dentro dos Estados Unidos e 25% fora. Só que vale ressaltar que o americano tem mais da metade do mercado financeiro global. E mesmo assim ele olha para fora, ele entende a importância da diversificação internacional. E o perfil do americano, isso é cultural deles, né? Eles olham para a bolsa como investimento de longo prazo, como proteção de patrimônio até. Então, mais de 50% das famílias americanas investem em bolsa. Você tem, comum a gente ouvir falar que o pai dá de presente para o filho uma ação para ele carregar ao longo da vida. Então, isso é cultural deles. A gente nunca teve essa cultura aqui no Brasil. E o nosso home bias, ele é um dos maiores home bias do mundo. O Brasil hoje investe basicamente 98%, 99% do patrimônio aqui no Brasil. E, então, assim, de novo, a gente tem um perfil aqui mais de renda fixa, obviamente, por conta do nosso cenário. A gente tem um histórico de inflação mais elevada e, naturalmente, juros mais elevados aqui no nosso país. Então, a renda fixa ela acaba sendo um porto seguro para o brasileiro. Mas a gente não pode esquecer que, globalmente falando, onde que é realmente o porto seguro do mundo? Para onde que todo mundo corre quando o mundo entra em crise? Para o mercado americano, para títulos do governo americano. Por mais que, assim como a crise de 2008, né, o epicentro da crise está sendo ali nos Estados Unidos e as pessoas botam em xeque a economia americana, as pessoas ainda se sentem seguros indo para lá. É normal. E isso não vai mudar do dia para a noite. Então, o que eu vi muito, assim, foi realmente essa palavra diversificação, olhar para além das fronteiras nacionais. Isso vale para o americano também. Então, dado toda essa incerteza, todas essas questões, e dado que nos últimos anos os Estados Unidos têm se destacado em termos de mercado mais do que o mercado global, porque se a gente pegar as Magnificent Seven, subiram pra caramba ao longo dos últimos anos. Foi um mercado que performou muito acima do mercado global. Então, lá mesmo nos Estados Unidos, eles têm falado muito dessa diversificação geográfica, olhar para outros horizontes. E a gente precisa lembrar que os Estados Unidos é o hub de investimentos do mundo. Então, quando eu falo investir nos Estados Unidos, eu não necessariamente estou falando para investir em empresa americana, em governo americano, obviamente faz parte. Mas você pode investir em vários outros mercados. Você pode investir em teses na Ásia, em teses na Europa, em mercados emergentes, tudo isso através do mercado americano. Por quê? Porque todo mundo investe lá, todo mundo emite títulos, emite dívida lá. Então, é o maior centro financeiro do mundo.